Você não é preguiçoso. Você só está tentando focar do jeito errado. E isso está te sabotando todos os dias, sem que você perceba. A maioria das pessoas acredita que foco vem de disciplina extrema. Que você precisa acordar motivado, forçar sua mente, lutar contra distrações e vencer pelo esforço. Mas existe um problema nisso. Se isso realmente funcionasse, você já estaria no controle da sua mente. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. E não tá. Então talvez a pergunta esteja errada. Talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina, mas sim o modelo que você está usando para tentar focar. Porque existe algo que ninguém te conta. Sua mente não foi feita para esforço constante. Ela foi feita para economizar energia. E tudo que exige esforço alto, sem recompensa imediata, é automaticamente rejeitado. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você tentou focar e sua mente simplesmente saiu? Não porque você quis, mas porque ela não cooperou. Isso não é fraqueza, é funcionamento. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Porque pessoas consideradas preguiçosas têm uma vantagem oculta. Elas não conseguem sustentar esforço inútil. E isso força uma adaptação, eficiência. E é isso que pode aumentar seu foco drasticamente, sem você precisar se transformar em alguém que você não é. Existe uma narrativa perigosa sendo repetida o tempo todo. Você precisa ser mais disciplinado. Mas quase ninguém para questionar isso. Disciplina sem direção só te faz gastar energia no lugar errado. E energia é limitada. Então quando você usa ela de forma errada, seu cérebro reage. Ele te puxa para distração. Ele te faz procrastinar. Ele te faz evitar. E você interpreta isso como preguiça. Mas não é. É resistência inteligente. Sua mente está dizendo: isso não faz sentido continuar. Só que você ignora. E força mais. E quanto mais você força, mais sua mente foge. Isso cria um ciclo. Esforço, resistência, frustração, desistência. E aí você reforça uma crença perigosa. Eu não consigo focar. Mas a verdade é outra. Você está tentando focar de uma forma que vai contra o funcionamento natural do seu cérebro. E ninguém te ensinou isso. Porque o modelo tradicional de produtividade é baseado em volume, não em inteligência. Mas existe outro caminho. Aqui está o ponto que quase ninguém aplica de verdade. 20% das ações geram 80% do resultado. Todo mundo já ouviu isso. Mas quase ninguém leva isso a sério. Porque aplicar isso exige cortar. E cortar dói. Você precisa abandonar tarefas que parecem importantes, mas não são. Precisa ignorar coisas que te dão sensação de progresso, mas não geram resultado real. E isso entra em conflito com o seu cérebro, porque ele prefere quantidade. Mais tarefas, sensação de produtividade, mas isso é uma ilusão. Pessoas que focam de verdade fazem o oposto. Elas reduzem o campo de ação ao mínimo necessário, e isso cria algo poderoso. Clareza, sem excesso. Sua mente não trava. Sem excesso. Você não dispersa energia. Sem excesso. Você entra em execução mais rápido. Agora pensa, talvez você não esteja sem foco. Talvez você esteja sobrecarregado demais para focar, e isso muda tudo. Porque o problema deixa de ser você e passa a ser o sistema que você está usando. Se você quer aumentar seu foco, não comece fazendo mais, comece fazendo menos, mas de forma estratégica. Aqui está a regra que muda o jogo. Identifique a menor ação que gera resultado real, não a ideal, não a perfeita, a mínima, porque existe um ponto invisível que bloqueia tudo. O início, começar, exige energia. E quanto maior a tarefa, maior a resistência. Então você quebra isso. Você reduz. Você simplifica. Você torna impossível não começar. Exemplo. Ao invés de vou estudar muito hoje, você define. Vou focar por 20 minutos nisso aqui. Sem pressão. Sem expectativa. Só execução. E isso cria um efeito psicológico poderoso. Você entra em movimento. E movimento quebra a resistência. E quando a resistência quebra, o foco aparece não porque você forçou, mas porque você iniciou da forma certa. Agora entra o que realmente multiplica seu foco. Blocos curtos de intensidade total. Esquecer horas. Horas são ilusões. Seu cérebro não sustenta alta performance por tanto tempo, mas ele sustenta intensidade. Se você usar do jeito certo, então você cria blocos de 20 a 40 minutos. Sem distração, sem interrupção, sem negociação. Isso muda seu estado mental. Você entra em algo raro, foco profundo. E nesse estado, sua produtividade explode. Você pensa melhor, executa mais rápido, comete menos erros. E o mais importante,
aprende mais rápido. Agora compara isso com o seu padrão atual, atenção fragmentada. Celular o tempo todo, interrupções constantes. Você não está focando, você está alternando a atenção. E isso destrói sua capacidade mental. O bloco de foco resolve isso, porque ele força a presença total. E presença total muda tudo. Agora você entende algo que a maioria nunca percebe. Foco não é algo que você constrói, é algo que sobra quando você remove distração. Você não precisa de mais disciplina, precisa de menos ruído, menos excesso, menos coisa inútil. E mais clareza, mais intenção, mais precisão. E quando você aplica isso, algo muda. Você para de lutar contra sua mente e começa a usar ela a seu favor. E isso cria uma vantagem absurda, porque enquanto os outros estão tentando mais, você está fazendo melhor. Mas aqui está o ponto final. Entender isso não muda nada. Aplicar muda. E nos próximos dias, você vai ter várias oportunidades de voltar ao padrão antigo, fazer mais. Se sobrecarregar, se perder, fazer menos. Mas com foco real. E é nessa escolha silenciosa que sua mente começa a mudar. Existe algo destruindo seu foco todos os dias. E você não percebe. E o pior, você está alimentando isso constantemente. Não é preguiça. Não é falta de disciplina. É excesso de estímulo. Você acorda. E antes mesmo de pensar já está consumindo. Celular na mão, notificações, vídeos rápidos, informação fragmentada. Seu cérebro entra num estado perigoso logo nas primeiras horas do dia. Recompensa sem esforço. E isso parece inofensivo. Mas não é. Porque cada vez que você consome algo rápido, seu cérebro aprende uma regra. Eu quero mais disso. E aí começa o problema. Tudo que não entrega a recompensa imediata. Começa a parecer difícil demais. Estudar parece pesado. Trabalhar parece cansativo. Focar parece impossível. Mas não porque essas coisas mudaram. E sim porque seu padrão mental mudou. Você foi condicionado ao fácil. Agora pensa com honestidade. Como você espera ter foco profundo? Se sua mente está acostumada com distração constante, isso cria um efeito invisível. Sua tolerância ao esforço diminui drasticamente. E quando algo exige mais atenção, seu cérebro simplesmente rejeita. E você interpreta isso como: eu não consigo focar. Mas a verdade é outra. Você perdeu a capacidade de sustentar a atenção. E isso não se resolve com força de vontade. Se resolve com mudança de comportamento. Porque enquanto você continuar alimentando estímulos rápidos, seu foco profundo vai continuar desaparecendo. E esse é o primeiro ponto que quase ninguém entende. Foco não é construído, foco é recuperado. Agora vem a parte que a maioria evita. E exatamente por isso, a maioria nunca muda. Você precisa reduzir estímulo, não completamente, mas o suficiente para que sua mente volte ao estado natural. E aqui está o detalhe. Isso vai ser desconfortável, porque sua mente está viciada. Sim, viciada. Não em substâncias, mas em dopamina fácil. E quando você reduz isso, um vazio aparece. Tédio, silêncio, desconforto. E esse é o momento crítico, porque sua reação automática vai ser fugir, abrir o celular, buscar a distração, voltar ao padrão antigo. Mas se você resistir, algo começa a acontecer. Sua mente começa a desacelerar. E aos poucos, sua capacidade de atenção volta. Coisas simples voltam a ter valor. Você consegue sustentar foco por mais tempo, sem esforço extremo, sem luta interna. Mas isso só acontece se você atravessar essa fase inicial. E aqui está o problema. A maioria não atravessa, porque prefere conforto imediato do que controle real. Mas quem passa por isso, entra em outro nível mental. Um nível onde foco não é difícil. É natural. E isso muda completamente seu jogo. Agora você precisa entender o mecanismo real que sustenta o foco ao longo do tempo. Porque foco não é um evento isolado, é um ciclo. E esse ciclo funciona assim. Ação gera foco, foco gera resultado, resultado gera motivação. Simples, mas poderoso. O problema é que a maioria tenta inverter isso. Ela quer motivação primeiro, mas sem ação, nada acontece. E sem resultado, a motivação nunca aparece. Então o ciclo nunca começa. Agora observe o que acontece quando você muda isso. Você inicia uma pequena ação, mesmo sem vontade. Isso gera um mínimo de foco. Esse foco gera um pequeno resultado. E esse resultado ativa algo dentro de você. Satisfação. E essa satisfação gera vontade de continuar. E de repente, o que parecia impossível começa a fluir. Mas tudo começou com uma decisão. Agir antes de sentir. Esse é o ponto que separa pessoas comuns de pessoas que conseguem manter consistência. Porque consistência não vem de motivação constante. Depois que você entende tudo isso, algo muda permanentemente. Você começa a enxergar padrões que antes eram invisíveis.
pessoas tentando focar, mas se distraindo a cada minuto, pessoas dizendo que não tem tempo, mas desperdiçando horas, pessoas querendo resultado, mas evitando esforço real, e você percebe algo desconfortável. Você já foi assim, mas agora você entende o porquê. E quando você entende o porquê, você para de repetir o erro. Esse é o ponto de não volta, porque você não consegue mais ignorar o que sabe. Você percebe quando está se sabotando, percebe quando está fugindo, percebe quando está voltando ao automático, e isso cria uma escolha constante. Continuar no padrão antigo, ou agir com consciência. E quanto mais você escolhe consciência, mais isso se torna natural. Até que chega um momento em que foco deixa de ser esforço e vira identidade. E quando isso acontece, você não precisa mais lutar contra a sua mente. Ela começa a trabalhar com você. Agora você entende algo que a maioria nunca vai perceber. Foco não é sobre tentar mais, é sobre remover o que atrapalha. Você não é preguiçoso, você só estava operando dentro de um sistema que te sabotava. E isso muda completamente o jogo. Porque agora você não precisa se transformar em outra pessoa. Você só precisa ajustar a forma como você age. Menos excesso, mais clareza. Menos distração, mais presença. Simples, mas não fácil. E é exatamente por isso que funciona. Então se inscreva no canal e deixe seu like. Agora existe um ponto importante. Nada disso importa. Se você não aplicar, e nos próximos dias, você vai ter várias oportunidades de ignorar isso. Voltar ao automático. Abrir distrações. Evitar o que importa. Ou fazer diferente. E essas escolhas parecem pequenas, mas são elas que moldam sua mente. E quando sua mente muda, sua vida muda junto. Se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria. Por isso preparei esse vídeo para você, te vejo lá.